Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje eu preparei para vocês alguns experimentos de reações de deslocamento de metais e reações de dupla troca para a gente evidenciar como é que a gente prevê, como é que a gente consegue observar essas reações na prática. E no final tem alguns exercícios para a gente fazer a aplicação do que a gente conheceu hoje, tudo bem? Uma importante evidência de uma reação química é a formação de sólidos ou precipitados e a mudança de cor. Então, aqui nós vamos colocar um pouquinho de água em cada tubo de ensaio. E no primeiro, nós vamos colocar uma solução aquosa de sal de cozinha, cloreto de sódio dissolvido em água e uma solução aquosa de nitrato de prata. Então, a gente pode ver que as duas substâncias dissolvidas em água são transparentes, mas quando a gente mistura, ocorre a formação de um precipitado branco. No outro tubo também temos água destilada e vamos colocar iodeto de potássio, que é uma substância que dissolvida em água ela é transparente, e o nitrato de chumbo, que também é uma substância que dissolvida em água é transparente. Mas quando a gente mistura, ocorre a formação de um precipitado amarelo. Então, é uma importante evidência de reação. Então, as nossas reações, elas sempre são feitas em solução aquosa. E uma reação bastante interessante, nós temos aqui, ó, o cloreto férrico, ou cloreto de ferro 3, que ele reage com ferrocianeto de potássio, formando o que nós chamamos de azul da Prússia, que é esse precipitado aí de um azul intenso. Uma outra reação bastante utilizada para a identificação de ferro 3 é quando a gente reage o tiocianato de potássio em solução aquosa com o cloreto de ferro 3. Você pode fazer esse teste com outras substâncias para descobrir se tem ferro 3 dissolvido. Se formar essa cor intensa de vermelho aí, meio sangue, é porque existe a presença de ferro 3 no meio reacional. E uma outra reação, ó, é o nitrato de prata, dissolvido em água, com iodeto de potássio, dissolvido em água. O precipitado que se forma é um precipitado amarelinho, que é o iodeto de prata, tá? Então, a mudança de cor e a formação de precipitado é uma evidência bastante importante na identificação de reações químicas. Outra importante evidência de reação é a formação de gases. Algumas reações, os gases, eles são percebidos porque ocorre a formação de bolhas. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, fermento em pó, cujo principal reagente é o bicarbonato de sódio, tá? Nós vamos colocar um pouquinho de ácido sulfúrico. Então, a gente consegue perceber claramente a formação do gás, porque ocorre a formação de bolhas. Então, é uma reação bastante rápida. Então, o gás que é liberado aqui é o CO2. Agora, existem reações cuja formação de gás a gente não percebe. Então, a gente vai colocar aqui, ó, tem a água e um pouquinho de hidróxido de sódio dissolvido na água. E vamos colocar cloreto de amônio. Ocorre a formação de gás amônia, só que não é uma reação que forma bolhas. Então, a gente vai evidenciar essa reação usando o papel de tornassol embebido em água. Então, quando a gente coloca aqui na boca do tubo de ensaio, a gente percebe que o papel que era vermelho, ele começa a ficar azul, porque tá liberando gás amônia. E como o papel de tornassol eu molhei na água, ele vai formar uma substância básica, que é o NH4OH, tá? Só para você lembrar, nós temos um papel de tornassol vermelho e quando ele é mergulhado diretamente numa substância básica, hidróxido de sódio, ele fica azul. Então, nós conseguimos observar a liberação do gás amônia aqui por causa da mudança da cor do papel de tornassol, de vermelho para azul. Pessoal, vou mostrar aqui uma reação de deslocamento. Então, esse aqui é um fio de cobre
que eu enrolei com a ajuda de um lápis. E aqui no tubo de ensaio, nós temos uma solução de nitrato de prata, tá? Então, eu vou mergulhar o cobre dentro do nitrato de prata e aos poucos a gente vai observar a reação que acontece. Com o passar do tempo, essa solução de nitrato de prata, que é transparente, ela vai ficando azul. Por quê? O cobre, que está na forma de metal, ele vai transferir os elétrons dele para a prata, que está dissolvida, e quando ele transfere esse elétron, ele vai se dissolvendo, ele vai passando para a solução. Então, uma solução que tem cobre dissolvido vai ficando azul. Após alguns minutos de reação, a gente pode observar a grande quantidade de prata que foi depositada no fio de cobre e a solução que já está bem mais azul, porque a quantidade de cobre dissolvido que passou para a solução já é bem maior. 10 minutos mais tarde, olha a situação do nosso fio de cobre. Cheio de prata depositada e a solução a gente consegue perceber no contraste com a folha branca que ela já está bem azuladinha, porque tem bastante cobre já dissolvido. Então, vamos resolver um exercício envolvendo alguns conceitos que nós já vimos. Então, para distinguir uma solução aquosa de ácido clorídrico e H2SO4, ácido sulfúrico, o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa adicionar lá dentro? Então, vamos começar com NaOH. Então, eu vou pegar um recipiente que tem ácido clorídrico e outro ácido sulfúrico e vou adicionar NaOH em cada tubinho. O que vai acontecer? Então, lembra, quando acontece uma reação química, tem que ter alguma evidência. Como eu quero diferenciar esses dois ácidos, tem que acontecer coisas diferentes. Tem que acontecer uma coisa em um tubo e o outro não, certo? Então, aqui, ó, é uma reação de ácido-base. Então, vai formar sal de cozinha, que é solúvel em água, e vai formar água, tá? Aqui, eu vou ter a formação de Na2SO4, que também é um sal solúvel, porque é um sal de metal alcalino, e tem uma formação de água. Então, o que eu vou observar de diferente nos dois tubos? Nada, porque os dois sais formados, eles são solúveis em água. Então, os dois tubos, eles terão uma solução aquosa incolor. Então, não vou ver diferença nenhuma entre eles. Agora aqui, ó, eu vou ter a formação de cloreto de bário, também é uma dupla troca, né? Ó, o bário com cloro, e vai ter a formação de HNO3. E aqui eu vou ter a formação de sulfato de bário. Então, aqui, ó, o bário vai combinar com o SO4, tá? E HNO3, mais uma solução aquosa de HNO3. Opa, aqui, esse sal, ele é solúvel em água. Esse aqui não. É um precipitado, ele é insolúvel em água. Os ácidos, eles vão estar em solução aquosa, eles são solúveis, mas aqui não. Então, eu vou ter aqui, ó, dois tubos, tá? O tubo onde houver a formação de um precipitado é o que tinha ácido sulfúrico. O que tiver uma solução incolor é aquele que formou o cloreto de bário e o ácido nítrico, tá? Então, por enquanto, a melhor opção é essa daqui. Agora, e se a gente resolver jogar magnésio? Então, consulta lá a fila de reatividade dos metais. Você vai ver que o magnésio, ele é mais reativo do que o hidrogênio do ácido clorídrico e do ácido sulfúrico. Então, nos dois casos, o magnésio vai deslocar o hidrogênio, vai formar H2. Então, o hidrogênio, a gente observa a liberação dele, porque ele é um gás, ele vai sair na forma de bolhas, tá? E aqui vai ter a formação do cloreto de magnésio, que é um sal solúvel em água, e aqui o sulfato de magnésio, também solúvel. Então, eu não vou conseguir diferenciar os dois tubos, porque os dois vai ter a liberação do gás hidrogênio. E os dois vai ter uma solução aquosa incolor, que não vai diferenciar em nada. Nesse caso, ó, eu estou tratando os dois ácidos com carbonato de sódio. Então, vejam, aqui eu tenho o H+ do ácido
e o carbonato do sal. Quando o H+ combinar com o carbonato, vai formar esse ácido carbônico. Solução aquosa desse ácido, vocês devem se lembrar lá das reações de dupla troca, que esse ácido, ele é instável, ele se decompõe imediatamente em água e CO2. É o ácido que tem lá nos refrigerantes, tá? Então, nos dois casos, ó, eu vou ter aqui a formação, ó, do NaCl, porque o Na+ vai reagir com Cl-, tá? Uma solução aquosa, vai formar água e vai liberar CO2. Então, eu vou ver a formação de bolhas. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho o H+ do ácido e o SO4, tá? Então, Na com SO4, ó, vai dar Na2, porque ó, aqui são 2, SO4. Vai ter a formação de água e a formação de CO2. Então, quando eu fizer essa reação, o que eu vou ver nos dois tubos? A mesma coisa, a formação de bolhas, liberação do gás, e a solução vai ser incolor, porque o NaCl é solúvel e o Na2SO4 também é solúvel em água, tá? Agora, e fenolftaleína? Ajuda alguma coisa? Então lembra, ó, fenolftaleína é um indicador ácido-base. Quando você pinga a fenolftaleína, que é incolor, numa substância ácida, ela vai continuar incolor. Tá? Se for uma substância básica, ela vai ficar ou pinco ou ela vai ficar rosa. Aqui nós temos dois ácidos, então se eu colocar fenolftaleína lá dentro, o que vai acontecer? Vai continuar incolor. Eu não vou saber quem é um, quem é outro. Então, a única reação possível aqui para a gente distinguir um do outro é a adição do nitrato de bário, porque um não forma precipitado e o outro forma um precipitado, uma substância insolúvel em água, certo? E aí, pessoal, vocês gostaram? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se gostaram da aula, deixem o seu joinha aí, ok? E passem para os seus amigos e se inscrevam no meu canal. Tchau, tchau! Pessoal, temos aqui as equações balanceadas das reações que foram apresentadas no vídeo. Lembrando que a gente coloca S quando a substância não é solúvel em água, que no caso é o precipitado, e a Q apenas para substâncias que são solúveis em água. Sempre que você tiver dúvida, consulte uma tabela de solubilidade dessas substâncias em água, para você ter certeza se você pode ou não colocar a Q ou S. Lembrando que ali na equação F, a substância é um sólido, porque eu estou representando o bicarbonato de sódio que eu utilizei do fermento. Então, o fermento em pó, ele estava sólido. Por isso ali, o reagente eu coloquei S. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau.